E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes. Estamos aqui mais uma vez no canal Pare para Pensar e queria conversar um pouquinho aqui com vocês hoje sobre esse final de tarde, né? Agradável, é um pouco atípico para um verão de Rio de Janeiro, né? Parece que entrou uma frente fria agora e é tudo que eu gosto, né? Essas tardes cinzas, temperatura amena, tranquilidade, sossego. Olha só que maravilha, né? Ausência de barulho, de perturbação, porque o ser humano é assim, né? O ser humano não gosta muito do silêncio, principalmente o ser humano não gosta de permitir o silêncio aos outros, né? O ser humano é muito barulhento e o barulho que ele faz, né, não é só para ele tem que estender isso para outras pessoas. Então o ser humano parece que está sempre querendo se expressar diante dos outros, né? Os seus ódios, os seus rancores, as suas amarguras. O ser humano faz essa catarse, né? Através da música, ele quer agredir outras pessoas com barulho. Agora, final de ano, a gente está vendo aí, né? Esses motoqueiros, que agora virou uma onda, esse negócio de pessoal sair de moto fazendo barulho de madrugada, né? Fogos. A gente sempre fala aqui, né? Que é uma característica do primitivismo humano, né? Quanto mais as pessoas gostam de barulho, isso é meio que define a condição da consciência, de uma consciência, né? Quanto mais a pessoa gosta de barulho, quanto mais a pessoa gosta de confusão, menos evoluída essa pessoa é, né? Mais comportamento de gado ela apresenta. E a gente tenta, né, sempre conversar sobre isso aqui, porque é importante demais o silêncio, não é? Para você dormir, para você descansar, para você poder pensar. Se você estiver no barulho, estiver na confusão, estiver na correria, dificilmente você vai poder parar para pensar, né? É o que a gente propõe aqui. E numa sociedade que parece que tem ódio, né, da tranquilidade, uma sociedade que diz que felicidade é estar no meio das pessoas, estar no meio do barulho, da balbúrdia, da correria do dia a dia, uma sociedade que diz que felicidade é trabalhar, né? Quando é que eu vou estar feliz trabalhando, né? Que condicionamento é esse? O indivíduo está sempre no coletivo, né? Está sempre precisando das pessoas, está sempre na igreja, nos mercados, nos shoppings, nas festas, gastando seu dinheirinho suado, jogando seu dinheirinho pro céu para explodir, né? Comprar fogos. Toda essa energia que é jogada fora, né? O ser humano não autovaloriza, não se autovaloriza, não autovaloriza a sua energia pessoal. Existe também essa questão de presentear, de dar para o outro, né? De doar sangue, de doar dinheiro. Vá pro caralho, que porra de sociedade de maluco é essa, né? Você acha que eu vou doar meu sangue pra quando o vagabundo tomar tiro de fuzil, chegar lá e tomar o meu sangue, que é o meu sangue que ele vai tomar lá no... Será que você nunca parou pra pensar nisso, não? Lá no hospital? Quando você doa sangue, você não tá doando pra criança, pra velho, uma pessoa necessitada, não. Você tá doando pro bandido que tem prioridade. Que a grande maioria dos que chegam nas emergências dos hospitais são esfaqueados, são gente que levou tiro, né? Gente que participou de briga, e eu vou dar o meu sangue pra esses vagabundos. Não dou meu sangue é raro, meu sangue é meu, né? E eu não vou doar meu sangue pra ninguém de graça, pô. Também não vou dar meu dinheirinho suado pra ninguém de graça. Parece essas campanhas na televisão aí, né? Não pedem do governador, não pedem do prefeito, não pedem do presidente da república, dos deputados, estão ganhando fortuna, né? Vem pedir de mim. Vai pro caralho. Eu não dou o meu dinheirinho suado. Então, tô aqui hoje pra falar um pouco nisso, né? E dizer que é muito importante, né? A gente buscar, né, o nosso desenvolvimento pessoal, a gente buscar o afastamento social. Isso também é questão de saúde, né? Quanto mais você se afasta das pessoas, mais saúde você tem, porque as pessoas te contaminam. As pessoas, em sua grande maioria das vezes, não têm hábitos salutares de vida, né? Só o fato de tocar no outro, de beijar o outro, pode passar várias doenças. Ainda mais fazer sexo, tudo isso, né? Então, a sociedade é montada dessa forma, para você se contaminar, para você se prejudicar, para você ter vários problemas. Quando você também se associa com o outro traz os problemas dele para você, né? Seja amigo, seja relacionamento romântico, seja o que for, filhos. Imagina, né?
Tem gente que essa hora tá no hospital, cara. Esse final de tarde super agradável, que eu tô aqui com essa chuvinha leve, sabe? Esse ventinho no rosto, sabe? O som dos passarinhos, uma tranquilidade, sabe? E tem gente que essa hora tá lotando os hospitais, né? Gente nas emergências, levando filho, levando mulher, levando pai, levando mãe. Sabe, se eu sou uma pessoa que prime pela minha saúde, se eu sou uma pessoa que eu mesmo não me dou problema, caralho, por que eu tenho sempre que estar me envolvendo com o problema dos outros, né? É claro, né? Se você já tem essa herança de família, essa herança maldita, que é uma porra de um velho doente, vamos falar a verdade? Ninguém quer cuidar de velho, cara. Por mais que você goste das pessoas, você gosta das pessoas, eu penso dessa forma, né? Eu gosto das pessoas independente de mim. Eu gosto das pessoas, as pessoas que eu gosto, eu quero que sejam independentes. As pessoas que eu gosto, eu quero que tenham saúde. É por isso que eu me afasto, sabe? Até de quem eu gosto. Por quê? Porque a gente fala, e as pessoas são teimosas. As pessoas não aceitam a verdade que você joga na cara delas. Não é? As pessoas não aceitam que elas mesmas são as responsáveis, em sua grande maioria das vezes, pela sua saúde ou pela sua doença. A água que você bebe, né? Faz parte da sua saúde ou da sua doença. A comida que você come faz parte da sua saúde ou da sua doença. Os elementos tóxicos que você evita na sua vida, retira da sua vida, né? Como flúor na pasta dental. Sabe que a gente fala, nego chama a gente de conspiracionista, mas flúor é um elemento tóxico. Os próprios dentistas dizem, né, que criança que não consegue cuspir não deve usar pasta com flúor. O flúor é tão maravilhoso, né? Mas você não pode engolir. Como é que você vai botar uma coisa na boca que você não vai engolir, porra? Ainda é com aquele gostinho de menta, de morango, de tutti-frutti, e você não vai engolir essa porra. Caralho, e a mucosa, né? A mucosa da boca, a boca é uma mucosa, pô. É altamente vascularizada. Então não adianta, mesmo que você não engula, né, o flúor, ele vai penetrar na sua pele. Entende? É elemento altamente tóxico. Olha, eu tava vendo a questão de filtro solar, né? O sol, por exemplo, né, é a maior fonte de vitamina D3. Então, se você simplesmente passa filtro solar, você está evitando o contato com a luz do sol. Pô. E eu tava vendo uma reportagem falando que filtro solar dá conjuntivite tóxica. Dizem que você tem que passar filtro solar em volta dos olhos, só que essa merda escorre e pode causar até cegueira temporária. Entende? Então como é que uma coisa é boa e te cega? Como é que uma coisa é boa e você tem que passar na pele? Um troço que é tóxico, um troço que pode provocar conjuntivite tóxica. Filtro solar, acredita? Aí o tempo inteiro você vê o profissional falando que é tóxico, que não pode cair no olho, mas manda você passar na porra da pele. E você, idiota, passa, né? Daqui a alguns anos, gente que vai muito à praia, né? Não pega câncer por causa do sol, pega câncer por causa do filtro solar. Então essa que é uma realidade. Estamos nos matando. E aí, como eu falei, você tem que cuidar desses velhos, essa velharia de herança, né? Que você ganhou de herança, né? Seu papai, sua mamãe, seu vovô, sua vovó, seu titio, sua titia, que não souberam se cuidar, né? Que cometeram abusos ao longo de décadas da sua vida e agora sobrou essa herança maldita pra você aí, né? Cuidar de porra de velho todo podre, pra te dar trabalho, pra fazer da sua vida um inferno. Que a grande maioria aí chora e tal, mas no fundo agradece quando morre, né? Essas pragas. Às vezes você gosta, né? Você se afeiçoa pela a pessoa, mas a gente tem que pensar o que as pessoas fazem com as pessoas, né? Essa historinha de ter filho para depois cuidar de mim quando eu tiver velho, o que é isso, né? Isso é um carrasco, né? Que não quer que você tenha sua vida livre, leve e solta, que quer te controlar, que quer te manter nesse cativeiro chamado família. É um cativeiro mesmo, vamos falar a verdade? Como eu falei, eu tô aqui agora, ó, na minha tranquilidade, esse ventinho batendo, né? Os passarinhos cantando. Também tem uns sons dos carros na rua, né? Mas tá lá longe. Eu tô na cidade, né? Mas até vivo num bairro tranquilo, né? E aí, porra, eu poderia estar no hospital com a porra de um velho. Poderia estar no hospital carregando alguém, pô. Que não cuidou, que não zelou pela sua saúde. Que não buscou informação, sabe? Hoje a informação tá aí à disposição de todo mundo, pô. Não tem essa desculpa, eu não sabia. Então as pessoas se intoxicam, vão se matando aos poucos. Quando chega numa certa idade já estão tudo fodido e são os filhos que tem que cuidar, são as pessoas que tem que ficar cuidando, né? Nessa sociedade, né, que é parasitária, nessa sociedade onde todo mundo precisa de todo mundo, onde o governo quer dar dinheiro de graça pros outros, né?
Enquanto uns têm que pagar, enquanto uns têm que trabalhar pra caralho, enquanto uns têm que pagar um monte de imposto, os outros recebem tudo de graça, né? Bolsa Família, essa merda toda aí, essa merdalhada toda, que eu sou contra. Acho que a sociedade tem que ser mérito, entende? Se você não tem os filhos que você não pode ter, você tinha que ter esses filhos retirados da sua guarda e tinha que ser preso. Vagabundo, é isso que é, quem bota filho no mundo sem ter condições de ter. Então vamos falar a verdade? Que o canal é pra falar a verdade, né? É jogar a merda no ventilador mesmo. Falar as verdades inconvenientes dessa sociedade de merda. Por isso, né, que a gente aqui propõe um afastamento social. Porque eu não dá, cara, pra lidar com esses animais. E eu só tive inferno na minha vida. Hoje que eu vivo sozinho, eu vivo na paz. Né? Já parece impossível eu trazer problema pra mim mesmo. Né? Só se eu for idiota. Né? Então, hoje eu me livrei de velho, me livrei de um monte de nego me chama aí de psicopata, né? Psicopata é pessoas que fazem mal para as outras. Eu não faço mal para ninguém, eu só tô fugindo do mal que os outros me fazem. Então, vamos pensar quem é um psicopata? Quem é um psicopata? Quem gosta de trazer desgraça para a vida dos outros. Eu gosto de livrar os outros de mim, né? Não gosto de contato com ninguém. Que psicopata é esse? Teve um cara que me chamou de psicopata, né? Como é que pode o psicopata querer viver sozinho, pô? Psicopata é quem gosta de fazer mal aos outros e gosta de estar no meio dos outros. Entendam isso. Quem vive sozinho não está com interesse em ter relacionamento com ninguém para tirar nada de ninguém. Essa é a diferença entre o psicopata, né, que gosta de estar nos meios sociais para poder controlar, para poder torturar, para poder manipular, né? E uma pessoa que vive sozinha que não está interessada nessa merda de sociedade. Não existe um sociopata ou um psicopata que não gosta de gente. Ou seja, ele não gosta, né, do ponto de vista emocional. Ele gosta de estar no meio de gente para poder torturar. Porque não tem emoção nenhuma, né? É razão pura e a razão sem emoção, claro que se torna algo deturpado. Você só vai querer exercitar o seu poder diante do outro. Isso é psicopatia. Pessoas que só sentem prazer fazendo mal, sendo cruéis, né? Isso não existe nem na natureza. Né? Os animais, quando matam para sobreviver, né? Não matam ou torturam por prazer. Talvez existam até alguns animais que desenvolvam isso, né? Prazer em torturar o outro, de exercer poder sobre o outro, né? Eu acredito que isso faça parte também da autopreservação das espécies, né? Querer sempre se impor ao outro. Ter um certo prazer em ser mais forte. Isso está no ser humano, muito forte no ser humano animalesco. As pessoas pensam, né, que o Ralph Gomes, nosso canal aqui, é contra as emoções. Não, não, não. Nós somos a favor de controlar as emoções, não de acabar com as emoções ou destruir as emoções. Isso é impossível. Né? Como eu falei, isso só é possível para um psicopata, porque ele naturalmente não tem emoções. Agora, uma pessoa normal, né? E além do normal, uma pessoa mais desenvolvida em termos de consciência, vai ter um autocontrole muito grande sobre suas emoções e vai agir com racionalidade na sua vida. Mas não uma racionalidade só para ter interesses pessoais garantidos ou para, sei lá, né, exercitar o seu poder diante dos outros. Não, uma racionalidade mais ética, que tem a ver com uma tranquilidade para você e para os outros. Se você vive em sociedade, né, e você é uma pessoa desenvolvida na sua consciência, óbvio que você vai querer o melhor para você em primeiro lugar, né? E para você ter o melhor para você, a sua sociedade também tem que ter o melhor. Então o pensamento de uma pessoa que quer o melhor para si, também óbvio que vai querer o melhor para os outros. Porque você está em sociedade. Né? Agora, como a sociedade é quase que impossível da gente mudar, né? E você tem que se preocupar para você ter uma certa paz e mudar apenas as coisas que estão ao seu alcance de serem mudadas, né? Então a gente cai no estoicismo. Mude, se preocupe apenas com o que você consegue mudar. E como o ambiente externo é quase que impossível você causar alguma mudança, né? Na sociedade, nas pessoas, porque é um comportamento de gado, é um comportamento coletivo, é uma matrix difícil de ser alterada. Se você se comportar diferente, você vai ser chamado de maluco. Então nós só podemos mudar a nós mesmos e nos afastar dessa sociedade. Então a ideia é livrar os outros de você, né? E se livrar dos outros. Esse é o nosso ideal de suprema ataraxia, né? Como chamavam os gregos lá, os cínicos, até os estoicos, né? Ataraxia, ou seja, ausência de perturbação na sua vida. Não viver como uma vela, né? Que está parada às vezes, mas qualquer ventinho vai para lá, vai para cá. A chama de uma vela, né?
Não, viver como uma rocha nos oceanos, né? O mar pode estar tranquilo, o mar pode estar revolto, a rocha está sempre firme. Então a ideia é essa, né? Não ser volúvel, não ficar ao Deus dará, né? Hora sendo jogado para cá, hora sendo jogado para lá pelas emoções, pelas pessoas, pela sociedade, pelas datas, pelas festas. As pessoas estão sempre mudando, né? De humor. É difícil o ser humano conseguir se manter numa tranquilidade, numa ataraxia. E hoje estou querendo falar aqui sobre isso um pouco, né? Nesse final de tarde muito agradável. Bater esse papinho com vocês. Vou finalizar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Ative o sininho das notificações. E se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!